Nesta resenha da bola, iremos destacar as decisões dos campeonatos estaduais Brasil afora. Direto do Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes vai abordar a decisão do estadual carioca entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu. Já Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas, e o segundo e decisivo jogo da decisão, o jogo decisivo do Campeonato Paulista, envolvendo o Novo Horizontino e o Palmeiras. Já Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, e a final do Paranaense, não é Curitiba e Atlético Paranaense, é o Londrina, tradicional equipe do Paraná, contra o Operário. E eu vou falar também de outras decisões, as principais, Brasil afora, de campeonatos estaduais. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola e sem perder tempo eu vou direto ao Rio de Janeiro, porque Antônio Manuel Góes, você vai destacar mais um Fla-Flu decisivo, no Maracanã, jogo único, e que vai marcar a estreia do recente contratado treinador do Flamengo após a demissão do Felipe Luiz, o técnico português, o Leonardo Jardim. Hein, Antônio Manuel Góes, um abraço. Olá, companheiros e seguidores da Resenha da Bola. Aqui no Rio, por óbvio, mesmo com intensidade um pouco mais baixa, ainda se ouve o estrondo provocado pela ressaca decorrente da inesperada demissão de Felipe Luiz do Flamengo, amenizada com a contratação imediata de Leonardo Jardim, que dirigiu o Cruzeiro ano passado, e a repercussão da primeira coletiva do novo treinador no Ninho do Urubu, nessa quinta-feira 5, além das notícias sobre a receptividade do elenco rubro-negro nos primeiros contatos com sua metodologia de trabalho nas quatro linhas. Na sequência da traumática saída de Felipe Luiz, influenciadores de redes sociais e alguns formadores de opinião em resenhas de TV não perderam tempo e passaram a pedir a cabeça do diretor técnico José Botto, encarregado por dever de ofício em oficializar o distrato entre o clube e seu vitorioso treinador da temporada de 2025. José Luiz Botto recebeu do presidente BAP a incumbência de reestruturar o futebol do Flamengo, da base ao elenco principal, cuja consequência, a par de oportunas contratações, na janela de meio de ano, foram as conquistas do Brasileirão, da Libertadores e do segundo lugar no Mundial de Clubes no Catar, perdido em decisão na marca de pênalti para o poderoso PSG, ganhador da Champions League Europeia. Enquanto o Vasco, em complicada recuperação judicial, acaba de acertar com Renato Gaúcho, substituto do demitido Fernando Diniz, o Botafogo, envolvido no imbróglio de sua SAF, decide nesse sábado a Taça Rio, torneio que envolveu os eliminados do estadual. Já o Flamengo, com Leonardo Jardim no comando, e 4 dias de treinamento após os 8-0 contra o Madureira na última segunda, define o título no Campeonato Carioca próximo domingo contra um Fluminense em fase de melhor desempenho técnico e físico, contra o qual o rubro-negro perdeu sob a batuta de Felipe Luiz, no curso dessa mesma competição, no domingo de temporal 25 de janeiro por 2-1. Sem dúvida, o tricolor do argentino Zé Beldia chega a essa finalíssima de jogo único como favorito, apesar da histórica rivalidade e complexidade do Fla-Flu, a despeito das ocasionais circunstâncias desse tradicional clássico do futebol brasileiro. Como novidade no banco do Flu, o recém-contratado atacante Castillo, que com a camisa do Lanús
foi implacável carrasco do time rubro-negro na Recopa, há pouco disputada em Buenos Aires e no Maracanã. Na história do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu 10 decisões contra o Flamengo, ganhador de 7 contra o rival. Entretanto, o Flamengo é disparado o maior vencedor do Carioca, com 39 títulos, seguido por o Fluminense 33, Vasco da Gama 24, Botafogo 21, América 7, Bangu 2, São Cristóvão 2 e Paysandu 1 título. Na estatística dos 5 maiores artilheiros do Carioca, Roberto Dinamite, Vasco da Gama, 284 gols. Zico, Flamengo, 239. Romário, por Vasco e Flamengo, 233. Ademir Menezes, por Fluminense e Vasco, 197. Enilo, por Botafogo, Sport Brasil e Fluminense, 196 gols. Domingo, mais um Fla-Flu decisivo no Maracanã, com o rubro-negro de treinador novo, no rescaldo da turbulência que envolveu a súbita demissão de Felipe Luiz Antônio Júnior. É Antônio Manuel Góes, de fato uma decisão clássica dos maiores do futebol brasileiro, né? Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Flamengo em busca aí do 40º título de campeonato estadual e o Fluminense tentando o 34º. Sem dúvida alguma, fortes emoções no próximo domingo no Maracanã. Mas agora eu vou dar um pulo até Penedo, Alagoas. Meu caro Robinson Lessa, domingo, né, final de semana chegando aí, e teremos o segundo jogo decisivo, né, do Campeonato Paulista, já que na primeira partida, na casa do Palmeiras, deu Verdão por 1-0 com o goleiro palmeirense, né, o Carlos Miguel, fazendo defesas de tudo que é jeito. Novo Horizontino, numa campanha excelente, tanto é que tem a melhor campanha que vai decidir em casa. Como é que você analisa, hein, meu caro Robson, esse segundo jogo que vai apontar o campeão paulista de 2026? Um abraço, Robson. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Chegando aqui para conversarmos um pouco sobre a segunda partida decisiva do Campeonato Paulista da temporada 2026, envolvendo Grêmio Novo Horizontino e Sociedade Esportiva Palmeiras. O confronto será jogado na noite deste domingo no estádio Jorge Ismael de Biase, na cidade de Novo Horizonte, e está cercado de muita expectativa. Esse, na verdade, vai ser o segundo jogo. No primeiro, disputado no meio de semana lá na Arena Barueri, situada em Barueri, a equipe alviverde paulista venceu pelo placar de 1-0. Para esse compromisso, a expectativa é a melhor possível por parte da equipe interiorana, que considerou esse resultado, mesmo sendo um revés, um resultado capaz de ser revertido. Vale salientar que nessa temporada, nesse Paulistão, o Novo Horizontino já derrotou, jogando em seus domínios, o próprio Palmeiras, derrotou o Santos e também derrotou o Corinthians. Então, os grandes passaram maus bocados e amargaram reveses jogando lá na cidade de Novo Horizonte. A situação do atacante Ronaldo, que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Tigre, lá do interior paulista, deve ser resolvida nas próximas horas. O Palmeiras exige o pagamento de R$1 milhão para que ele possa ser liberado e atuar contra o time palestrino. No meio da semana, houve a opção dos dirigentes do Novo Horizonte de não efetuar o pagamento dessa quantia. Preferiram aguardar o resultado e, diante do resultado da magra derrota, tudo faz crer que eles viabilizem essa quantia, cheguem junto e depositem na conta do time palestrino e possa fazer uso do atacante Ronaldo, que ao lado do Robson são os maiores artilheiros
da equipe interiorana. Então, jogo domingo às 20 horas e 30 minutos. Esses dirigentes do futebol brasileiro são de uma mentalidade, pelo amor de Deus. Nessa temporada, vem usando e abusando desse horário. 20 horas e 30 minutos de um domingo. Não é no sábado, não. É de um domingo. Segunda-feira todo mundo vai ao trabalho cedo. 8h30 começando o jogo, vai terminar lá para as 10h30, até chegar em casa 11 horas, 11h30 e dormir para lá de meia-noite. Realmente não é um horário que a gente possa considerar dos melhores. Mas, de qualquer forma, o Campeonato Paulista todinho, muitos jogos aos domingos, às 20 horas e 30 minutos, o que é tremendamente lastimável. Agora o jogo, eu espero que seja um pouco melhor do que o do meio da semana, que eu torcia para que tivéssemos um bom espetáculo, e foi um jogo muito truncado, cheio de faltas, cheio de passes errados, e esses detalhes contribuíram para que o confronto apresentasse um fraco nível técnico. Desta feita, lá em Novo Horizonte, a gente torce para que as coisas sejam completamente diferentes e que saia vencedor, que saia vitorioso, que se sagre campeão a equipe que apresentar o melhor futebol e faça jus ao resultado e ao título alcançado. Por hora é só. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço. Tá legal, Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Um jogo também que promete esse, em Novo Horizontino e Palmeiras, o segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. Mas eu vou dar um pulo agora até Curitiba, no Paraná, porque teremos uma decisão que não é nada comum aí no Paraná, né, Fernando César? Um abraço. Olá, Júnior. Olá, amigos da resenha. É exemplo de outros campeonatos estaduais. Aqui no Campeonato Paranaense também teremos decisão neste final de semana. Trata-se do jogo de volta da final entre Londrina e o Operário. O Londrina tem aí um favoritismo, meu caro Júnior e amigos da resenha, primeiro porque conseguiu não sofrer gol jogando no estádio Germano Krieger, na cidade de Ponta Grossa, na semana passada. O time vem com uma regularidade muito boa. Se chegar à conquista dentro de campo, programada para este sábado às 4h, será uma conquista inédita, porque ela será consolidada de forma invicta. Isto porque o Londrina, ele conquistou aí ao longo desse campeonato 5 vitórias e 6 empates. Isso ainda não acontece ou não aconteceu nas conquistas dos títulos, que foram 3 estaduais conquistados pelo Londrina até aqui. O Londrina foi campeão paranaense em 1962, pouco depois que ele surgiu como agremiação. Foi campeão em 99 pelo campeonato estadual, também em 92, e o mesmo aconteceu em 1981. Como título nacional, vale lembrar a conquista maior do Londrina, que foi o Campeonato Brasileiro, a chamada Taça de Prata, em 1980. E, claro, também dentro de um campeonato, que era um campeonato com muitas equipes, mas eu me lembro, inclusive, o próprio Antônio Manuel, que teve passagem marcante na cidade de Londrina. O Antônio Manuel ficou até no final de 76, mas em 77 o Londrina chegou a uma condição de finalista entre os 4, ou seja, chegou até uma semifinal e foi desclassificado da final
pela equipe do Atlético Mineiro. Teve feitos extraordinários, como derrotar a equipe do Vasco em São Januário naquele ano, que representou inclusive recorde de público em São Januário. Até hoje tem uma placa lá determinando esse feito em favor do Londrina. Passou por outras equipes, como o Santos, tinha um grande time, como o Nivaldo, o atacante, como o Carlos Alberto, da equipe Carlos Alberto Garcia, que tem residência em Londrina até hoje, depois de ter defendido, inclusive, a equipe do Corinthians. O Everton, que chegou ao São Paulo, a um Atlético Mineiro. Era um grande elenco aquele que o Londrina apresentou ao Brasil em 1977. E nesse momento, no âmbito regional ou no âmbito estadual, os ingressos colocados, a carga colocada, a torcida do Londrina de 20 mil para o Estádio do Café, em que pese o Estádio do Café ofereça capacidade bem maior do que esse público, e esse público foi determinado por uma questão de segurança, mas em poucas horas a torcida esgotou a carga e, repito, o técnico comandado por Alan Al, treinador do Londrina, eu coloco como favorito para esta grande final do nosso campeonato estadual, Júnior. Tá legal, meu caro Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, o segundo jogo e decisivo no final de semana entre Londrina e Operário de Ponta Grossa. Mas vou passar aqui alguns jogos também que terão decisão no estadual neste final de semana. No sábado, dia 7, o Asa vai receber o CRB pelo campeonato alagoano. O jogo 2, na ida deu Galo, CRB, vencendo por 3-0, pode perder até por 2 gols, que será o campeão alagoano de 2026. No Baiano, também no sábado, Bahia e Vitória, jogo único em caso de empate e decisão nas penalidades máximas. No domingo, Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogo único, empate, iremos decidir nos penais. No Gaúcho, Inter e Grêmio. No jogo de ida, deu Grêmio 3-0, hein? Uma vantagem boa, pode perder por até 2 gols para sagrar-se campeão gaúcho. Também teremos Náutico e Sport. O primeiro jogo deu 3-3, empate. Em caso de empate, teremos penalidades máximas. Já no Campeonato Catarinense, Chapecoense e Barra de Santa Catarina. Primeiro jogo, Barra, até surpreendentemente, derrotou por 3-1. Pode perder por 1 gol para ser campeão direto. Se a Chape vencer por 2 gols, teremos penalidades máximas. O Campeonato Mato Grossense, também no domingo, Luverdense misto. Primeiro jogo deu 0-0. Quem vencer será o campeão do Mato Grosso de 2026. A nossa resenha da bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima.